E aí pessoal, tudo bom? Aqui eu vou mostrar mais ou menos o material que eu estou utilizando, certo? Existem vários métodos para se fazer cerveja. O método que eu utilizo por razões de espaço é o método BIAB, tá certo? Então vamos lá, eu vou começar pela panela. Aqui a gente tem a panela, certo? Como vocês podem ver, ela tem uma torneira. A panela é a base para poder fabricar a cerveja, certo? Não é necessário ter uma torneira, né? Essa torneira, ela está aí para auxiliar, mas não necessariamente você precisa de uma. Existem outros métodos, né, que você pode utilizar ao invés de utilizar uma torneira para auxiliar a retirada aí do mosto, que é a sua cerveja antes de inocular o fermento, né, da panela. E aí, quais são as alternativas, né? Bem, eu posso usar um sifão. Aqui atrás eu tenho um. Ó, como vocês podem ver, isso aqui é um sifão, é um objeto metálico. Esse objeto metálico eu preencho ele inteiro de água e inclusive a mangueira também. E eu coloco essa parte metálica dentro dele, né, e coloco a mangueira para baixo para poder circular o líquido, né, e auxiliar na retirada do mosto de dentro da panela. Bem, aqui eu tenho o grain bag. O grain bag ele é utilizado aí para facilitar, né, na retirada do malte de dentro do mosto que vai virar cerveja, né? E esse grain bag ele é utilizado bem para facilitar o processo, né? Eu poderia adicionar os grãos direto numa panela, mas aí eu precisaria de mais panelas, né? Precisaria de um filtro também para poder fazer isso funcionar de uma forma correta. Eu vou explicar depois sobre o processo direitinho, de como fazer e tudo mais, mas a princípio esse bag aqui, esse saco, né, ele vai dentro da panela, e quando eu chego a uma determinada temperatura aqui dentro dessa panela, né, da água, por exemplo, em média em torno de 68 a 69 graus, né? Essa é a rampa de sacarificação que mais é utilizada. Então, quando chega em média, eu adiciono o malte dentro desse saco, certo? Bem, aqui eu tenho uma colher. Essa colher, ela é um plástico um pouco mais resistente, né? Um plástico atóxico, ela não pega cor, ela não gera nenhum tipo de resíduo. Isso aqui é importante, né, para poder fazer uma cerveja de qualidade boa e que, né, não tenha compostos tóxicos residuais aí gerados pelo plástico. Desse lado eu tenho um chiller de imersão. Esse chiller de imersão é utilizado para resfriar o mosto, né, da cerveja, o mosto na panela, e ele é utilizado da seguinte forma: eu coloco uma ponta numa torneira de água, né, e a outra ponta em sei lá, uma bacia ou uma pia. Então eu ligo a torneira, né, essa ponta que vai na torneira é mais interessante que ela esteja ligada, né, nessa parte mais baixa do chiller. Por quê? Porque a água vai entrar mais fria lá para baixo, para o fundo da panela, entendeu? E aí vai esfriar a sua cerveja mais rápido. É importante você fazer um resfriamento mais rápido possível, né, para que sua cerveja não se comprometa, né, com contaminação e com outros off flavors, né, que vão ficar na cerveja depois que você terminar a fabricação dela. Bem, Felipe, mas aí eu vou botar um chiller
eu preciso esterilizar ele ou sanitizar? Não, você não precisa. Eu recomendo lavar, né, tirar qualquer resíduo maior assim. E quando você for inserir esse chiller, você vai inserir no mosto a 100 graus Celsius, né? Quando você coloca algo em uma temperatura dessas, né, automaticamente ele é esterilizado, sanitizado. Bem, então é isso, né? Esse carinho aqui é utilizado para essa função de esfriar o mosto, bem rápido. Aqui eu tenho o fermentador. O fermentador é utilizado na maior parte da fabricação de cerveja, passa mais tempo com a cerveja dentro. Isso pode variar entre 12 a 25 dias, né? Ele é geralmente um ambiente fechado, geralmente não, tem que ser, preferencialmente tem que ser. Se ele não estiver fechado, e em alguns casos ocorre, você corre o risco de contaminar aí a sua cerveja. Bem, então o que é necessário saber a respeito do fermentador, certo? O fermentador, ele é lacrado, certo? Ele é totalmente vedado e você tem que ter muito cuidado ao abri-lo, porque você pode romper o lacre da tampa. Essas tampas têm um lacre e uma vez que você rompe o lacre, você não consegue mais fechar e isolar completamente o seu fermentador do meio ambiente. Então é muito importante aí ter cuidado com isso. Esse cara aqui em cima é o airlock. O airlock ele tem uma função fundamental, né, que é de fazer com que o CO2 gerado a partir da fermentação da cerveja, ele escape por algum lugar e ele vai escapar pelo airlock. No caso do airlock, né, a gente pode ver que ele tem um formato de S aqui, né, deitado, né. Eu coloco dentro dele aí, para ficar nessa parte inferior, onde tem esses dois bulbozinhos, né, água ou álcool. Eu particularmente prefiro colocar álcool, né, mas aí é uma escolha de cada um. E aí como isso aqui acontece, né, o fermento ele produz gases e os gases vão sair pelo airlock e vão empurrar o álcool ou água para fora, né? E quando ele for fazer isso, né, o CO2 vai sair em forma de gás borbulhando, né, dentro do álcool. Aqui embaixo eu tenho uma torneira. Essa torneira é muito importante para poder realizar as medições, para poder saber se minha fermentação terminou ou não, né? Eu tiro pequenas amostras para poder saber se está tudo ok lá dentro. Então eu tenho aqui a proveta, onde eu faço a medição junto com o densímetro, que é esse menor que está do lado do termômetro, né? Eu coloco o densímetro dentro da proveta com uma amostra da cerveja para poder saber qual é a densidade. E eu sei exatamente que a cerveja ela terminou o processo de fermentação quando a densidade diminuiu de uma forma que ela ela atenuou. Por exemplo, se eu tiver 3 dias seguidos numa mesma densidade, é sinal de que a fermentação primária já acabou. Então eu posso partir aí para uma fermentação secundária. Eu vou explicar o que é isso depois em outro vídeo. Então aqui do lado, tá? Aqui do lado a gente tem esse bicho de ferro que é uma chave para abrir, para ajudar e auxiliar na abertura do fermentador. O fermentador ele é lacrado, né? Ele tem uma vedação e isso impossibilita a gente de simplesmente chegar com a mão ali e abrir ele de uma forma que a gente tem acesso fácil. Isso é até um pouco chato, já quebrei umas 2 tampas dessas tentando abrir, e eu confesso que talvez fosse interessante ter um outro ambiente fechado para poder fazer isso, né? Existem outros, como o Bambona, um fermentador um pouco mais
profissional, fermentador cônico, mas isso aqui funciona da mesma forma, certo? Então, o que é preciso você fazer aqui, né? Você tem que abrir com cuidado, você tem que verificar onde é que está o lacre. Essa tampa é uma tampa rompida, o lacre fica bem aqui. Vocês podem ver, é bem diferente, então essa tampa não funciona mais, eu coloquei aqui só para mostrar para vocês. Mas eu tenho outras aqui em casa para poder me auxiliar aí na tarefa de fabricar cerveja, certo? Então é isso. Esse aqui é a chave para abrir um balde alimentício, né, sem romper o lacre. Aqui do lado eu tenho uma pipeta, isso aqui me auxilia no invase da cerveja, na transfega da cerveja também. Basicamente eu coloco uma mangueira na torneira e eu utilizo esse dispositivo que tem uma válvula na ponta. Quando eu aperto a válvula, o líquido escorre pela mangueira, assim, fazendo assim o preenchimento de toda a garrafa de baixo para cima. Por que é interessante encher de baixo para cima? Por dois motivos. Você não gera oxigênio dentro da cerveja, né? E aí isso é bem interessante. Por quê? Porque a cerveja estraga com oxigênio, né? Ela oxida. E isso não é legal. Ela demora em um processo de mais ou menos uns 4 meses, que eu considero bem rápido para oxidar. Então é muito importante que você invase essa cerveja de uma forma correta para que isso não aconteça. Nas minhas primeiras tentativas, né, eu errei para fazer invase de algumas garrafas da minha primeira cerveja,